Olá, amigos do curso avançado de perícias judiciais. Eu sou o engenheiro Magnus Coracini e vou ajudá-los nessa jornada de conhecimento. Esse curso é um curso avançado e ele tem como objetivo principal potencializar aí as carreiras, a sua carreira de perito judicial. Então, ele é um curso focado aí ou para o profissional que já atua como perito judicial, né, ou para quem já tem um conhecimento básico de todo o processo que envolve uma perícia judicial. Ok? Nessa primeira aula, a gente vai falar basicamente sobre o programa do curso, é um programa um tanto quanto extenso. A gente está falando de 5 módulos divididos em 18 aulas, essa é a nossa primeira aula. Os módulos são divididos pelas fases do processo da perícia, incluindo a nomeação e os estudos dos autos no módulo 1, no módulo 2, os honorários periciais, onde a gente vai dar uma olhadinha em como a gente vai estimar os nossos honorários periciais, em como a gente vai potencializar isso, incluindo perícias AJG. O terceiro módulo vai falar um pouquinho sobre vistorias e diligências, o que a gente precisa fazer, como é que a gente otimiza a vistoria, a elaboração do laudo técnico no módulo 4, os seus requisitos mínimos, o que a gente precisa entregar e como é que a gente consegue formatar uma conclusão adequada para cada processo. E por fim, no módulo 5, vamos tratar da impugnação do laudo técnico, que é uma etapa posterior à entrega do laudo técnico, onde as partes se manifestam no sentido de impugnar o trabalho que o perito realizou, porque fatalmente, em algum ponto, o laudo não vai agradar as partes. Ok? Então, o vídeo 1, a aula 1, a gente vai falar do programa do curso. Basicamente, como eu disse antes, é um programa extenso e a gente começa lá na fase inicial, lá onde começa os trabalhos do perito, que é a nomeação e o estudo dos autos. Né? Então, dentro desse módulo 1, a gente vai falar do escopo da perícia, que é importantíssimo, é o começo de tudo. Né? A gente vai falar dos assistentes técnicos, a gente vai falar dos quesitos, e de como responder os quesitos e, eventualmente, como formatar quesitos quando a gente atuar como um perito, um assistente técnico ou em alguma demanda extrajudicial. E a gente também vai falar de escusas, porque o perito não é obrigado a aceitar a nomeação do juiz, ok? No módulo 2, a gente vai tratar dos honorários periciais, incluindo a apresentação de algumas tabelas de referência, alguns exemplos de como estimar as horas, modelos de petição de honorários, né, até a nomeação AJG, que é assistência jurídica gratuita, e que tem seus valores tabelados, mas a gente vai abordar alguns temas que a gente vai conseguir, que a gente poderia conseguir uma majoração ou um rateio de honorários pelas duas partes. Tem coisas interessantes aqui que vai potencializar os nossos ganhos, certo? A gente vai falar um pouquinho dos fluxos e dos prazos, né? Quais são os prazos que a gente tem, e a gente vai dar uma olhadinha num modelo de petição de honorários. Lembrando que esse curso também integra modelos de documentos, como modelos de petição, por exemplo, e aí entra esses modelos que a gente citou antes, né? O modelo de petição de honorários normal, o modelo de petição de honorários AJG com majoração de honorários e o modelo de petição de AJG com o rateio dos custos da perícia. Ok? Mais para frente a gente vai detalhar tudo isso. No módulo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre vistorias e diligências. E aí a gente começa o módulo falando do agendamento da vistoria, como é que a gente faz esse agendamento, quais são os requisitos mínimos, quais são as orientações básicas para a gente fazer o agendamento. A gente vai falar do objeto da vistoria, que é o objeto da perícia que a gente viu lá no módulo 1, né? Por isso que ele precisa ser bem definido lá.
a gente vai falar um pouquinho dos participantes, das diligências necessárias, ou seja, da documentação complementar, das informações complementares que o perito vai precisar para elaborar o seu trabalho, né? Algumas recomendações, alguns cuidados a serem tomados no momento da vistoria, principalmente, porque a gente não pode esquecer que a gente está numa vistoria de uma residência, por exemplo, para avaliação de valor de mercado daquela residência, a gente está adentrando na propriedade, adentrando na casa de alguém, e a gente precisa tomar alguns cuidados. E, por fim, fluxos e prazos que a gente precisa cumprir durante essa etapa da perícia. O módulo 4, a gente vai abordar questões relativas à elaboração do laudo técnico. Quais são os requisitos mínimos? Como é que a gente faz? Qual é a estrutura desse laudo técnico? Como é que a gente desenvolve a conclusão? Como é que a conclusão precisa ser? E, por fim, a gente vai olhar, estudar aí um modelo de laudo padrão, né, com toda essa estrutura na prática, né, e contendo todos os requisitos mínimos conforme o Código de Processo Civil também. Ok? No módulo 5, então, para finalizar, a gente vai falar da impugnação do laudo técnico. Fatalmente, depois da entrega do nosso laudo, partes, ou até na sua totalidade, o laudo não deve atender todos os anseios das partes. É raro, mas pode acontecer que uma das partes ou as duas partes fiquem totalmente satisfeitas com o que o perito concluiu, mas isso é muito raro acontecer e, via de regra, as duas partes, tanto a parte autora quanto a parte ré, vai ter considerações a serem feitas a respeito do laudo técnico, seja parcial ou integral. Então, essas partes elas se manifestam, e a gente vai falar sobre isso também nesse módulo, né? Elas, via de regra, apresentam quesitos complementares, ou seja, o perito tem mais uma rodada para fazer a sua manifestação, né? A manifestação do perito, que vai precisar se manifestar com relação a essa impugnação, né? Para só depois, então, sanadas esses questionamentos técnicos e o magistrado estando satisfeito com as respostas do perito, ele homologa o seu laudo, né? A gente vai falar também um pouquinho dos fluxos e prazos dessa etapa da perícia, que, via de regra, é a última etapa, né? E a gente vai falar, vai dar uma olhadinha também no modelo de impugnação aqui, tanto com a argumentação do autor e do réu, quanto com a manifestação do perito. Terminamos esse módulo por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Nos vemos na nossa próxima aula.